entregar muito conteúdo aqui para vocês hoje, falando sobre relacionamentos. E eu já quero começar sabendo de vocês. Em que momento vocês estão do relacionamento de vocês, né? Na verdade vai ser um papo entre mulheres. Um papo entre mulheres de uma forma... Sabe aquele café que a gente toma, né? Com as amigas, quando a gente chama as amigas? Para bater aquele papo, para fazer aquele desabafo, para falar sobre coisas difíceis, né? Que normalmente às vezes a gente só fala com amigas. Vai ser mais ou menos desse estilo, mas eu quero trazer aqui muito conhecimento para vocês, tá bom? Então, eu quero entender um pouquinho. Eu tenho recebido muitos directs, muitos dos meus atendimentos. Mulheres que estão no seu momento. Solteira à procura, solteira desiludida, solteira não quer um relacionamento nunca mais, casada porém infeliz, divorciada e se vê o ex-marido passa por cima, mulheres com traumas dentro de uma relação ou fora de uma relação recém-divorciada. Que mais? Mulheres que vivem relacionamentos com dependência emocional, ou seja, depende completamente do amor e da aprovação do outro para dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, porque senão não vive, né? Um monte de mulheres que vivem relacionamentos tóxicos, daqueles aonde ela escuta, são agredidas verbalmente, né? Você é burra, você não vale nada, você, né? Então são aqueles relacionamentos tóxicos que fazem mal pra gente, pra nossa saúde, pra nossa autoestima. Eu anotei aqui. Existem as mulheres, muitos casos mesmo. Tanto de traição, tanto quando eu sou traída, como também quando eu traio. Então é sobre... O assunto tá ficando quente, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Existem, na verdade... Nós vivemos de uma demanda relacional, né? Nós estamos nos relacionando desde o momento em que nascemos. Então, quando nascemos ali, eu já começo a ter uma relação com a minha mãe, já tenho uma relação com os médicos, com a equipe médica. E esses relacionamentos, eles nunca mais acabam. Então, eu sempre tô em um relacionamento com algo, com alguém, enfim. Mas hoje, especificamente hoje, eu quero falar sobre os nossos relacionamentos afetivos, ok? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E eu sei, pela demanda que eu tenho recebido de mensagem, de mulheres que precisam ouvir tudo isso que eu tenho para dizer hoje. E que com certeza isso já vai fazer uma grande virada de chave. Que a gente fala sobre essa questão do despertar, a importância disso tudo, né? E hoje eu quero falar especificamente sobre esse despertar, sobre essa virada de chave dentro dos relacionamentos, que é onde a maior parte das mulheres se enrolam. Tanto aquelas mulheres com a dependência emocional total e completa do homem, do masculino, da parceira, enfim, não importa. Como também daquelas outras mulheres que são as heroínas, né? Que fazem tudo, que são as salvadoras da pátria. Então, dentro dessas duas polaridades, tá bom? E aí, vão falando aqui pra mim, tem gente solteira, tem gente casada, tem gente enrolada, tem gente divorciada. Como que vocês estão nesse momento? Contem aqui pra mim, pra eu poder ver. Vão me contando aqui. Hoje vocês estão como? Enroladas, casadas, solteiras? Na verdade, isso é o que menos importa. Porque quando a gente fala sobre relacionamento, ele vai funcionar para qualquer tipo de relação. Então vamos lá. Muitas mulheres me mandam falando assim: Paula, eu acho que eu não tenho muita sorte nos meus relacionamentos. Por mais que eu tente fugir desse tipo de relação, eu sempre acabo repetindo os mesmos padrões. Será que eu tenho dedo podre para homem? Ah, meu Deus, quem nunca se perguntou isso? Tenta sair de uma relação doentia e aí quando se vê, pá, cai naquele buraco de novo. Então, será que eu tenho ou não tenho dedo podre? Por que será que eu repito tantas vezes esses padrões da minha vida, né? O que é que me faz repetir esses padrões de forma consciente ou de forma inconsciente? Então, meninas, mulher do dedo podre, aquela que escolhe, quando vai ver sempre diz que acaba escolhendo errado, né? E por que isso acontece? É isso que eu quero falar aqui com vocês. Então, aproveitando,
eu vou pedir para vocês mandarem um aviãozinho para as mulheres que vocês amam, para as mulheres que vocês acreditam que precisam estar aqui junto com vocês, né? Mulheres só crescem com outras mulheres, para que a gente consiga falar sobre esse assunto que atormenta muito das mulheres, que sempre acreditam que ao fim de um relacionamento o problema sempre é dela, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar a falar para vocês por que que isso acontece, né? Por que que os meus relacionamentos muitas vezes não dão certo? Por que que eu insisto num relacionamento tóxico? Por que que eu fico totalmente dependente emocional do meu parceiro, da minha parceira, não importa? Existem 2 grandes motivos. E eu quero que conforme eu vá falando isso daqui pra vocês, vocês vão se colocando nessa posição e vão dizendo aqui pra mim, tá bom? Então, um dos primeiros motivos é, eu me coloco na posição da menininha. Aquela menininha tomadora, que só quer receber. Quer receber, quer receber, quer receber. Ela quer receber do marido, ela quer receber do namorado, ela quer receber do pai, ela quer receber da mãe. Ela está numa posição infantil de menina, porque ela só quer receber. Eu gosto muito desse exemplo que eu vou falar pra vocês. É como se essa pessoa, essa menininha, né, que tá no papel de tomadora, é como se ela tivesse só com uma partezinha do copo dela cheio. E ela sempre precisa que alguém complete esse copo. De amor, de autoestima, de reconhecimento. Então ela tem uma necessidade muito grande desse preenchimento vindo de outra pessoa, tá? Esse é o primeiro. O segundo é quando a mulher, vamos falar agora de energia, tá bom? Não tô falando de sexo. Então, quando a energia dessa mulher está polarizada no masculino. O que isso quer dizer, Paula? Não tô falando de sexo, não tô falando de sexo, não tô falando de genital, estou falando de energia. Quando a mulher está polarizada numa energia masculina, olha o que acontece. Tudo no mundo precisa de uma energia feminina e precisa de uma energia masculina. Quando essas 2 energias estão polarizadas de forma correta, eu tenho uma conexão, certo? Tudo na natureza é assim, macho e fêmea, feminino, masculino, positivo, negativo, não é assim que funciona? Então, eles se atraem, ok? E quando essa mulher, ela está completamente polarizada no masculino, quando ela está no masculino e ela dá de frente com outro masculino, eles começam a guerrear. Então, se você tem uma relação de guerra, de confronto, você está nessa posição de energia despolarizada numa energia masculina. E aí, de frente com uma outra energia masculina, pode ser num homem ou numa outra mulher, não importa, você vai continuar tendo embate. Se você está polarizada numa energia feminina e ele também está na feminina, vocês vão estar numa relação onde só existe amizade. Então, se você, mulher, está numa relação hoje onde só existe amizade, você já sabe, já está trazendo à consciência uma das primeiras causas. Você está polarizada no feminino e o seu homem ou a sua mulher também está polarizada no feminino. E aí vocês viram grandes amigos e não existe mais aquela troca, aquela relação de casal. Tá bom? Então, por aqui vocês já vão podendo fazer alguns diagnósticos. Tá fazendo sentido para vocês? Estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Dá um joinha para mim para eu saber se tá tudo certo. Pra gente poder seguir daqui pra frente, que aí o bicho pega. Ok. Existem 2 situações, faz muito sentido demais, né? Existem 2 situações dentro das relações que, como a gente falou bastante sobre isso no último aulão, muita coisa está sobre o meu nível de consciência, aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo enxergar, aquilo que eu consigo resolver, mas também existe muito de uma parte inconsciente de mim, certo? E o que eu quero dizer com isso? Parte consciente, parte inconsciente. A parte consciente eu quero trazer para vocês aqui agora e eu quero colocar vocês numa situação. Qual é a consciência que você tem da sua relação hoje, do seu relacionamento hoje, estando solteira ou se você está solteira, observe os seus últimos relacionamentos, qual era a sua posição dentro da relação? Então são 3. A primeira, você está na menininha tomadora, é aquela que só quer receber. Então assim, o parceiro, a parceira pode te dar muita coisa, pode te dar atenção, pode te dar carinho e você sempre acha que precisa de mais.
E quando em algum momento você não recebe isso do outro, o que acontece? Ele não me ama mais, ele não me quer mais, ele tem outra pessoa, ele tá me enganando, entende? Esse nível de consciência numa relação é aquela que sempre tá na posição de dependência. Eu sempre sou feliz ou não com base no que o outro me dá. Então essa é aquela que está na posição consciente de receber, tá? A segunda é aquela que está na posição de trocar. Eu não dou carinho pra ele porque ele também não me dá. Eu não levo café na cama pra ele porque ele também não leva pra mim. Eu não cuido dele porque ele também não se importa comigo. Então essa é a posição de troca, só que é aquela troca negativa, na troca da cobrança. Eu só dou se ele me der, entende? Eu não tenho a iniciativa de fazer isso. Eu só fico na posição ainda de recebedora, só que agora numa posição de troca. E a última, que é a terceira, quando eu me coloco numa posição de contribuição. Agora o que é isso, contribuição? E é aqui que é onde a porca torce o rabo. Por quê? Porque é no momento da contribuição aonde eu me vejo como uma parte inteira e eu vejo o outro também como uma parte inteira. E eu faço uma escolha dentro da minha relação de viver e atender às suas necessidades. E você entende isso e retribui isso também como uma opção de viver ao meu lado e atender às minhas necessidades. Percebem a diferença? E eu quero que vocês vão me contando aqui em que estágio consciente vocês estão. 1, 2 ou 3. A que só quer receber, a que se coloca na posição de trocar, se ele me der eu dou, se não, não. E na terceira de contribuir, onde eu sou uma parte inteira e escolho contribuir com a vida do outro. E o outro, por consequência, também tem uma opção de estar inteiro e opta em atender as minhas necessidades. Não como uma cobrança, né? Mas sim como uma troca positiva de um querer viver por opção e não por necessidade. Isso aqui é muito importante, porque nas contribuições, muitas mulheres que eu atendo, elas ficam numa posição de recebedora, porque em algum momento da vida elas tiveram que fazer algumas escolhas. E normalmente essas escolhas são, primeiro, os filhos, a educação dos filhos. A mulher sempre vai colocando outras coisas no lugar, né? E ela sempre vai se deixando para depois. E muitas mulheres são dependentes financeiramente de outros homens, né? E qual é o problema disso? Nenhum. Desde que você consiga se sentir inteira, mesmo numa relação onde existe essa dependência financeira, né? Outras mulheres buscam independência financeira para o contrário, porque elas já buscam isso para saber que no momento que ela tomar um pé na bunda, ela já consegue se virar. Gente, é muito doido isso. Claro que a gente não faz isso, algumas mulheres fazem, tá? Mas a maior parte das mulheres não fazem isso totalmente de forma consciente. Existe algo inconsciente ali, mas sabe aquela coisinha que diz mais alto, que vai falando com a gente? Nós mulheres temos muito disso, né? Aquela leve intuição que você fala, cara, eu devia ter ouvido. Dependência financeira é osso quando o marido não é parceiro. Muito mesmo, né? E aí a gente vai falar dessa parceria, porque o que você chama de parceria, eu chamo do lado de cá de contribuição, né? O quanto os dois estão inteiros para poder praticar essa troca de contribuição, entende? Então, em que estágio vocês estão? 1, 2 ou 3? A que só quer receber, a que quer trocar, ou vocês já atingiram o estágio do contribuir? Esse é o nosso nível hard de relacionamento. Ok, está só na posição de tomadora. Gente, é muito importante a gente tomar isso como a nossa verdade, né? Como que a gente vai lidar com algo, vai cuidar de algo, vai dar atenção para algo se eu não quero admitir isso para mim mesmo, né? Isso faz toda a diferença. No processo de consciência, sim, faz toda a diferença, tá? Legal. Podemos seguir? Tá todo mundo acompanhando? Dá um joinha aí. Tudo legal? Podemos seguir? Olha, gente, tá bem protegido, viu? Tá cheio de Rottweiler lá embaixo. Nossa live hoje tá protegidíssima aqui. Então, olha só. Nós falamos até aqui dos 3 níveis, sobre os níveis de consciência. Mas também existe um nível que é aquele da inconsciência. Nossa, Paula, agora você tá
revirando a minha mente, tô ficando perdida nisso tudo. Já tava difícil no nível consciente, aí você me traz no nível inconsciente, tá ficando pior ainda. Calma, eu vou explicar pra vocês. É assim, no nível consciente, que foi esse que eu trouxe pra vocês, né? 1, 2 ou 3, é aquele que eu consigo enxergar, é aquele que fica claro pra mim. O nível inconsciente é, Paula, eu entendi, eu tô no 1 ou tô no 2, por exemplo, e eu não consigo hoje, dentro da relação que eu tenho, ou mesmo que eu não esteja numa relação, mas que eu queira iniciar uma nova relação, eu não consigo me colocar numa posição de contribuir. E assim, por mais que eu tente, isso eu não consigo, eu não tô dando conta disso. E aí? Nesse momento eu estou indo para o meu nível inconsciente. E o que diz esse nível inconsciente, né? Só para vocês entenderem, quando a gente fala de inconsciência, e dentro da sistêmica, que é uma das ferramentas que nós utilizamos dentro do método do Essência em Mulher, é como se nós fôssemos conectados por fios invisíveis a toda a nossa família, a todas as pessoas que vieram antes de nós. Só que lembrem-se, são fios invisíveis. E a gente tem alguns comportamentos, ou gostaria de ter outros comportamentos, que a gente não consegue, a gente não dá conta de fazer isso só de forma consciente. E a gente não sabe da onde vem isso, entende? Então, quando a gente se depara com esse momento, onde só o consciente, só com conhecimento, não dá conta de resolver, aí a gente tem que trabalhar isso de forma muito mais profunda, que é o nosso lado inconsciente. E aí que eu trago o trabalho das constelações. Até um ponto a gente vai do lado consciente, faz as viradas de chave, legal. Chega no momento, galera, não funciona. A gente precisa ir para um nível muito mais profundo, que é aquele que eu já não dou conta. Eu não sei porque isso acontece do jeito que acontece. E aí nas constelações, principalmente quando a gente trabalha com relacionamento, a gente vai encontrar lá uma criança totalmente ferida. Uma criança interior, uma criança ferida, muitas vezes pela imagem que ela construiu das expectativas que ela tinha de pai e de mãe. Eu não sei o que acontece com você aí desse lado, eu não sei. Mas com certeza, todos nós tivemos uma criança interior ferida por algo que esperávamos, por expectativas que colocamos nos nossos pais e que de alguma forma, por dor deles, pelas histórias deles, eles não deram conta de atender. E isso me paralisa em algum momento lá do passado. E aí o que eu faço? Eu começo a usar aquele mapa do passado aqui no presente. E aí as coisas não funcionam. Entende? Faz sentido? Alguém já tinha ouvido falar sobre isso? Sobre as constelações, sobre essa parte inconsciente, que é uma das ferramentas que eu trago dentro do método Essência em Mulher. Não é a única, porém uma das. Ok, legal. De todo esse trabalho, de todas as técnicas, né? Eu fui compilando as melhores, as mais expressivas, tanto no meu próprio resultado, de alguns comportamentos que eu tinha, que eu não conseguia explicar, e muita coisa também, meninas, falando sobre a nossa negação. Então, tudo aquilo que eu nego. Existem muitas mulheres que falam assim, eu não sou igual à minha mãe, ou eu não quero ser igual à minha mãe, né? Então, por detrás desse comportamento, imaginem, de uma macieira nasce uma maçã, e a maçã está querendo negar a própria macieira. Gente, vocês acreditam que tem como dar certo? Não, não tem. E muitas de nós, mulheres, tá? Vou falar agora do feminino, temos divergências e dificuldades de aceitar, principalmente o amor da nossa mãe do jeito que ela é. E isso nos traz muita dor e incompreensão. Então, assim, Bert Helling dizia que o sucesso tem a cara da mãe, principalmente nas relações. Então, o relacionamento está intimamente ligado com a relação que nós temos com a nossa própria mãe. O que é isso? Se eu não tomo o amor da minha mãe, se eu não aceito isso do jeito que é, do jeito que foi, do jeito que deu conta de acontecer, eu também não consigo estar pronta e preparada para tomar o amor de outras pessoas. Então, imagine, né? O amor de mãe é o nosso primeiro amor, né? O amor que a gente toma em primeiro lugar.
Se eu nego esse amor que é tão importante na minha vida, que é tão nutricional para mim como ser humano, como que eu vou dar conta, gente, de amar outra pessoa, né? E muitas vezes a gente projeta no nosso parceiro aquilo que a gente queria da nossa mãe, do nosso pai. Então eu faço esse processo de projeção, né? Eu coloco no meu relacionamento uma necessidade que eu não tive lá de trás. Isso é o que eu mais vejo. E o que eu quero trazer para vocês? Isso é inconsciente. Ninguém faz isso de forma consciente, claro que não. E é por isso que esse trabalho, ele é tão bonito, ele é tão importante. Todo mundo deveria, né, se dar essa oportunidade de viver isso. E o que eu falo para as minhas coaches? Sempre. Para entrar no Essência Mulher é preciso, quem tá aqui vai poder dizer, coragem. Porque essas ferramentas te mostram algo que estão fora do seu controle. Então é preciso coragem. Só os corajosos ficam. Quem não tem, inventa desculpa. Que tá aqui, vi isso na minha história e você conseguiu ressignificar. Nós. Eu trouxe as ferramentas e você ficou com a compreensão. O mergulho mais fundo que fiz foi através das constelações. Lindo, Lani. É isso. Ela realmente tem um poder de trabalhar aquilo que outras terapias não trabalham. Então, se vocês verem, inclusive no site, no Instagram, vocês vão ver vários depoimentos de mulheres que passaram pelo Essência que já tinham vindo de outras terapias, né? E nada contra os psicólogos, nada contra as outras terapias, muito pelo contrário, acho que todas são integrativas e cada uma faz e cumpre bem o seu papel. A diferença muitas das terapias convencionais vêm com o olhar do paciente, né? Eles olham através do olhar do paciente, o que o paciente está vendo, como ele está enxergando o mundo. E o que eu proponho do lado de cá, do método, é ir além desse olhar do cliente, do paciente, né? Mas ver o que está por detrás desse olhar, o que está por detrás desse comportamento que ele mesmo não se deu conta ou não sabe explicar, tá? É exatamente isso. Também ressignifiquei tudo. Ai, que linda. Beijo, Carlinha. Sim, meninas. Viver a essência é ter coragem para poder ter um novo estilo de vida. E sim, é possível. Quem essência escreve aí. Sim, é possível. E aí eu vou abrir aqui para vocês agora algumas perguntas com base no que eu trouxe até aqui. Ainda tem mais coisas que eu quero trazer pra gente poder fechar, mas eu quero abrir agora aqui um pouquinho para vocês para perguntas do que eu trouxe até aqui, como que isso chega para vocês em relação aos relacionamentos. Chegou aqui, peraí que eu vou ler, deixa eu só molhar a garganta. Mas que é possível, é a minha realidade hoje. Sim, é possível, muito bem. As minhas essências lindas que passaram pelo processo, vivenciaram isso. Não é um processo simples, não é um processo fácil. Não é um processo que você vai sentar e vai ficar falando, porque a gente, do lado de cá do método do Essência, não lida com histórias. A gente trabalha com comportamentos, a gente trabalha com sistemas, né? A gente trabalha com um olhar de cima e tudo isso vem do seu nível de consciência. Então, quem muda? Quem faz a virada? Sou eu? Claro que não. Você, totalmente você. E é por isso que você precisa de uma coisa. Coragem. Eu vou falar isso o tempo todo, tá, gente? O tempo todo. Deixa eu ver aqui a pergunta da Roberta. Eu já fui casada e traída. Me divorciei e desde então só me decepciono. Tenho 42 anos e quero muito, muito mesmo constituir uma família e não encontro essa pessoa. O que eu faço? Vamos lá, tá, Roberta? A primeira coisa. Então, assim, dentro do método, nós também temos uma sessão, uma aula, chame do que vocês quiserem, falando só sobre energia, né? Como que isso funciona depois que a gente vivencia toda essa jornada. Mas só para vocês entenderem. Existem coisas que não são visíveis quando a gente está perto de uma pessoa. E isso diz respeito, sim, ao nosso campo energético, né? A nossa intenção. Então, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu emito, tem uma vibração, né? E essa vibração conecta com a outra pessoa. Então, mesmo sem eu dizer algo, a minha energia faz essa conexão. E aí, quando você diz, fui casada, traída, a sensação que eu tenho do lado de cá, a energia que me passa eu preciso muito de alguém. Eu preciso muito me relacionar com alguém.
E isso é a sua intenção. Quando você vai para esse relacionamento, você já vai para esse relacionamento como? Pelo amor de Deus, fica aqui para sempre. Gente, tá tudo bem. Nós como mulheres aprendemos um dia, nas histórias que nós ouvíamos, né? De que quando a princesa encontra o príncipe, é para sempre. Então, quando a gente vai para um relacionamento, a gente já tá buscando isso daquele parceiro, daquela parceira. A gente tá buscando aquilo como se fosse para sempre. E aí está a nossa grande intenção. E aquela pessoa, que talvez não tenha essa mesma necessidade, se tiver, vão ser dois dependentes emocionais, mas essa pessoa que não tem essa intenção, se assusta. E o que ela faz? Corre. Ela corre de você. Entende? Porque não é isso. Num primeiro encontro, o que os homens querem? O que as outras mulheres querem, né? Elas querem te conhecer. E aí você com essa imagem, com essa expectativa de futuro, de pelo amor de Deus, eu quero família, isso e aquilo, você emite isso, assusta a outra pessoa e ali você perde a grande chance de conhecer uma outra pessoa. Seja ela para se relacionar, amorosamente falando, seja lá para conhecer uma outra pessoa e desenvolver uma amizade, entende? Então você se fecha. Porque uma vez que você cria essa imagem do que você já quer, você tem uma plena intenção, você emite isso, você transpira isso. Entende? Você não precisa dizer. A outra pessoa sente isso e corre de você. E é por isso que às vezes rola uma noite e depois vaza. Faz sentido isso? Cuidado com essa necessidade de ter. Então, assim, toda vez que eu olho pra mim, que eu cuido de mim, a grande palavra, a grande frase que eu falo para as minhas coaches. Antes de se relacionar com alguém, se pergunte: você é hoje a pessoa por quem você se apaixonaria? Se você fosse um homem, uma mulher, não sei qual é a sua opção sexual, você se apaixonaria por você do jeito que você tá hoje? Essa é a grande pergunta. Porque se você não é a pessoa que se apaixonaria por você mesmo, quem vai ser essa pessoa? Né? A gente acaba atraindo por frequência e por vibração, pessoas na mesma frequência. Então, se eu tô dependente emocional, eu vou atrair alguém para cuidar de mim e não para termos uma relação saudável, entende? Se eu sou aquela guerreira, se eu sou aquela pessoa que sempre tem que estar no comando de controlar tudo, o que eu vou atrair para minha vida? Homens ou meninos? Meninos que queiram ser cuidados. Entende? Então nós emitimos isso de uma certa forma. É incontrolável, é inconsciente. Não é fácil, mas vou tentar. Tentar é 50% de chance de não conseguir e já dar uma desculpa. Então diga, eu vou conseguir. E se dessa vez eu ainda não conseguir, eu vou lá e vou tentar de novo e vou fazer melhor. Tá bom? Fale isso pra você mesma. Hoje não estou com muito baixa estima. Claro, essa baixa estima é total. Por quê? Porque você vai numa tentativa de um relacionamento para tentar sair de lá casada e aí se frustra, né? Com a imagem que você mesmo criou. Deixa eu ver aqui, sou divorciada, tenho 2 casamentos. E ultimamente tenho atraído homens indisponíveis em tempo e muito focados em trabalho. Tem como reverter o quadro? Tem sim. Eu acabei de falar sobre energia, né? Então, assim, você tá atraindo isso pra você. Sou divorciada, tenho 2 casamentos. Uma coisa muito importante aqui que a gente já precisa dar uma olhada. Dentro da sistêmica existem algumas ordens sistêmicas, né? E a primeira dela é: quem veio antes tem que estar em paz para que o segundo possa receber a bênção, né? Então, assim, os seus 2 últimos divórcios terminaram em paz? Dentro do seu coração, isso está em paz? Você consegue olhar nos olhos dos seus ex-maridos e dizer: ok, vocês fazem parte da minha história. Olhar para a tua história e não sentir que isso dói mais dentro de você. Isso é muito importante, esse é o primeiro passo, tá? Porque com base nisso, se o primeiro, aquele que veio antes, não ficou em paz, os outros tendenciarão a também não ter. Até o momento que, inconscientemente, você pare, olhe para isso, resolva isso para depois você poder dar sequência. Tenho atraído homens indisponíveis e tenho muito focado em trabalho. Então, isso já diz, né? O indisponível, não sei, talvez me corrija, mas existem outras prioridades.
Então, dentro da sistêmica, a gente diz: alguém precisa sofrer para que eu possa ser feliz. E não dá para ter felicidade sobre o sofrimento de outra pessoa, entende? Nós dizemos que isso é um karma. Karma é ação, né? Uma vez que você faz isso, uma coisa é pensar. A partir do momento que você coloca isso em atividade, você está fazendo e você está atraindo algo como a lei da ação e reação. E aí você atrai isso para você. Então não dá para ser feliz em troco da infelicidade de uma outra pessoa, tá? Então é preciso dar uma olhada para isso de forma profunda, resolver coisinhas que estão lá atrás, para que isso que você está atraindo se modifique, tá? E você começa a atrair outras pessoas de outros níveis vibracionais, que são os homens saudáveis. Vamos lá. O que mais? Não é fácil, mas é possível. Nos últimos tempos, tenho me relacionado com muitas mulheres mais velhas. Você acha que isso tem algo relacionado com a minha mãe? Sim. Vamos colocar algumas considerações aqui. Você é feliz se relacionando com pessoas mais velhas? O que é que você busca dessas mulheres? Porque assim, ó, existe uma coisa muito importante pra gente definir o que é relacionamento. Vocês saem beijando e tendo relações sexuais com todo mundo? Com amigos? Com qualquer pessoa que você vê? Não, você não faz isso, né? Você só faz isso com quem você se relaciona. Com quem você está num relacionamento, certo? Sim? Então, dentro desse processo de relacionamento, qual é a sua visão de relacionamento? Se a sua visão de relacionamento, por exemplo, quando eu faço essa pergunta, né, nas sessões, muita gente me responde. Elas dizem assim, a minha visão de relacionamento, o que eu espero de um homem, é segurança, é proteção, é carinho, Aí eu pergunto, o que é que você espera do seu pai? Segurança, proteção, carinho, entende? Então, qual é a sua visão de relacionamento? Né? O que você está buscando nisso? Porque se você está buscando uma pessoa para te acolher, para te dar conselho, para te colocar no colo, talvez sim você esteja buscando pela sua mãe. Aí você vai tirar isso pelo seu próprio relacionamento, sua visão de relacionamento, né? Como que isso está? Tem fogo, tem paixão, você quer ser o provedor dela, né? Você quer ser o homem dela e ela permite que na polarização do feminino ela seja sua mulher, independente da idade. Como que é essa relação de energia de feminino e masculino, tá? Vê se faz sentido pra você. Marília, não terminou em paz, mas consigo olhar nos olhos deles e estar em paz. Então, olha só. Você me diz isso, mas eu sinto do lado de cá que provavelmente se a gente abrir uma constelação, talvez não estejam tão em paz quanto deveria estar para que uma nova história possa seguir em paz. Entende o que eu quero te dizer? Eu já tive coaches minhas que diziam assim, Paula, quando eu falo da mãe, né, gente? E falar de mãe é algo muito complicado, porque os maiores impasses vêm das mães. Enfim, eu pergunto e as mulheres chegam dizendo assim, olha, eu sou muito negativa, eu sou muito insegura, os meus negócios não dão certo. Então, assim, é a pontinha do iceberg lá em cima. Aí eu pergunto, como é o relacionamento com a sua mãe? O relacionamento com a minha mãe, foi muito difícil na infância, mas eu já entendi, eu já aceitei isso. Tá tudo bem, hoje a gente se relaciona, hoje a gente vai pro Natal juntas e tal, viaja juntas, enfim. Quando nós trazemos isso para um momento da constelação, nós olhamos para aquilo e sabemos que aquilo não está em paz, não na proporção como isso deveria estar, entendem? Então, nesse momento a gente olha que ali uma liberação ainda não aconteceu. E nesse momento as coisas continuam travadas. Lembrem que eu falei para vocês que no momento das constelações é algo que está inconsciente. Então, Marília, quando você fala isso para mim, é a parte que está do seu consciente. A gente precisa abrir isso para ver se no inconsciente ele é congruente, tá bom? Ana, eu já passei por terapia por muito tempo e ainda não consegui me achar. É normal, Mariana. É normal. A maioria das mulheres, você pode ver nos depoimentos, já passaram por terapias convencionais, tá? E é aquilo que eu disse pra vocês. Então, assim, a terapia convencional, ela olha, né, pelo olhar do cliente. Pra onde o cliente está olhando, como ele está se vendo, como que ele está sofrendo com aquilo, enfim.
Nós do método temos uma outra proposta, e a proposta é olhar a nível maior, a nível sistêmico, né? O sistêmico é como se, imagine, outro dia eu vi em um dos posts falando assim, que a sistêmica é como se fosse uma grande nuvem de Wi-Fi. Então, nessa grande nuvem de Wi-Fi, a gente vai baixando esses programas, sabe? Esses downloads que vieram muito antes de nós e que a gente nem tem consciência deles. E só quando a gente abre uma constelação, quando a gente passa por todo o braço de conhecimento primeiro, porque eu não abro constelação aleatoriamente, eu preciso que vocês entendam um punhado de coisa antes, para que depois eu consiga realmente abrir, né? Te colocar num ponto, ter um músculo emocional ali, para que você realmente esteja pronta e aberta para ver o que o campo está trazendo, tá? Deixa eu ver aqui. Preciso recuperar a minha essência. Sim, gente, esse é o caminho, né? De volta para casa não tem outro jeito. Quando eu preciso, primeiro, me apaixonar por mim, por quem eu sou, do jeito que eu sou, com a minha história, do jeito que ela foi, para aí sim eu conseguir dar espaço pro novo dentro de mim. Rafa, sim, faz sentido na circunstância de eu poder me fazer presente na vida dela com a energia masculina necessária, a ponto de atender as necessidades dela. Não sei se fiz. Fez, claro, é isso, Rafa, é isso mesmo, ó. No momento que você se coloca na posição de masculino, um masculino forte, não importa a idade que ele tem, tá? Isso a gente só tá falando de idade cronológica, biológica, né? Então, assim, ó, você se coloca numa energia masculina, automaticamente, não importa a idade que essa mulher tenha, o feminino dela explode. Entende? Aquele homem que vai lá, que abre a porta do carro, que sente, tem um perfume. Então, as mulheres que são muito, né, olfativas. Então, assim, olha só. Toda vez que tem um grande homem, você vai explodir um grande feminino. E provavelmente pode até ser isso também, Rafa. Você tá com um masculino tão forte que essas mulheres maduras estão buscando por isso, né? Independente da idade. Então, observe isso, o quanto você tá sendo o masculino da relação, tá? O que é a diferença, gente? Masculino e feminino. Masculino é aquela energia do pra fora, a energia do diferente, a energia da liberdade, entende? Da variedade. O feminino, ele é mais receptivo, ele é mais introspectivo, é aquele que recebe, entende? É aquele que nutre. Então, o masculino é aquele pra fora, o feminino é aquele que recebe, que acolhe, que aconchega, entende? Uma sabedoria feminina ali. O meu feminino está muito fraco, então, Roberta, é hora de olhar pra isso, tá? É hora de olhar pra isso, porque esse feminino precisa florescer. E quando você se apaixona por você, é um magnetismo, é algo que você começa a exalar, sabe? E quando você começa a fazer isso, quando você começa a exalar tudo isso dentro de você, você vai ver que você vai atrair outros homens por magnetismo, entende? E aquilo vai começar a explodir em você e aquilo só se retroalimenta. E o contrário também, tá? Então toma cuidado. Talvez seja por isso, sim. Isso mesmo. Muito. Do mesmo jeito que um feminino, muito bem feminino estabelecido, não consegue atrair meninos, entende? Não consegue atrair menininhos que tá querendo colo de mãe, que tá querendo... Não, chega de mimimi, entende? Mulheres maduras precisam de um masculino forte, porque senão não existe atração. 4 anos que estou solteira, mas me sinto bem assim, não sinto falta de ter um novo relacionamento. É normal? Não, Carol, não é normal. Nós temos 2 grandes missões quando nascemos, né? A primeira é preservar a nossa própria vida, porque precisamos dar continuidade na nossa espécie. Então, por questões racionais, né, pelo nosso cérebro reptiliano, nós estamos aqui para isso. Então, toda vez que eu estou fora de um relacionamento, eu estou fora da minha condição natural. E o que isso nos mostra? Existe algo ferido em você. Porque nós conseguimos sim ficar bem com a gente mesmo durante um tempo. Tem um momento que a gente precisa estar só com a gente. Tem esse momento. Talvez seja esse, não sei, né? Depois você pode me contar melhor isso. Mas nós precisamos de alguma forma nos relacionar. Nós nascemos para essas demandas relacionais. Então, quando eu estou com a minha mãe, me relaciono como filha. Quando eu estou com meu esposo, me relaciono como mulher. Quando estou com a minha filha, me relaciono como mãe. Quando estou aqui com vocês, me relaciono como profissional.
entende? Então eu preciso dessa demanda relacional até para que eu possa crescer, até para que eu possa me desenvolver. Então precisa ver se isso é só um momento passageiro, observe isso, ou se é um momento do qual eu estou tentando negar ser machucada. Eu prefiro evitar ser machucada, entende? Eu prefiro evitar uma relação para não ser machucada, tá bom? Você está se perguntando então, como é que eu resolvo tudo isso, né? Como é que eu faço para resolver tudo isso? Eu deixei alguma pergunta aqui, gente, sem responder? Como é que eu dou um caminho de solução, né? Eu falo que eu não dou a solução, mas eu consigo te ajudar com um caminho. Sim, é isso, eu prefiro evitar. Isso eu preciso evitar. Tá vendo? Então, isso é algo que você precisa olhar. Porque toda vez que você ficar negando isso, essa dor, você vai precisar olhar para essa dor, né? Então, dentro do Essência, a gente fala, tudo aquilo que a gente joga luz e conhecimento sobre aquilo está solucionado. Então, muitas vezes a gente fica colocando aquilo debaixo do tapete, fica desviando porque aquilo dói. E eu sei que dói, tá muito. Então, assim, você vai precisar de alguém que pegue na sua mão e fala, cara, agora você não tá sozinha. A gente vai junto nessa. E a gente vai olhar pra sua dor juntas, entende? Quando você olhar pra sua dor e quando você passar pela sua dor, aí sim você vai conseguir se relacionar quando você chegar do lado de lá. E atrair homens ou mulheres, eu não sei qual a sua opção sexual, mas de forma saudável, pra ter um relacionamento equilibrado, tá bom? Então vamos lá. 2 coisas que eu preciso ter num relacionamento saudável, tá? 2 coisas que são imprescindíveis. E olha, não importa se você tá solteiro e vai entrar no relacionamento, se você começou esse relacionamento fazem 5 dias, se você tá casada há 5 anos, se você tá casada há 50 anos, ok? Eu preciso de 2 coisas que são pitadas essenciais de um relacionamento. A primeira é a liberdade. Então, todos nós precisamos de liberdade. Lembra quando eu falo pra vocês, eu sou uma pessoa inteira e escolho estar com você. O outro também é uma pessoa inteira e escolhe estar comigo. Então, existe liberdade quando eu fico lá fuçando no celular do boy? Existe liberdade quando eu fico, onde você tá? O que você tá fazendo? Nossa, o que é isso? O que é isso? Então, assim, todo relacionamento exige liberdade. E se você não tá dando essa liberdade é porque você é uma mulher insegura, porque você é um homem inseguro. Então, para quem é que a gente precisa olhar? Para o que o outro tá fazendo ou para suas próprias inseguranças? E essas inseguranças são reais. Por quê? Porque a tua história, coisas que vieram antes, fizeram com que você se sentisse assim, tá bom? Então, a primeira é a liberdade. Se você não tem liberdade no seu relacionamento, algo aqui já vai dar boi, tá? Segundo, é a variedade. O que é a variedade? O Deepak Chopra já dizia, né? A variedade é o solo fértil para a paixão. E é aqui da onde demanda a maior parte das traições. Por quê? Não tenho liberdade e preciso de variedade. E aí o que faz? Vai buscar isso em outro lugar. Por quê? Porque eu não tenho isso dentro do meu próprio relacionamento. O que é a variedade, Paula? Então, é muito importante no relacionamento, dentro dessa variedade, que vocês estipulem o que é uma visão de relacionamento. O que é relacionamento para mim, o que é relacionamento para ele. E juntos criamos uma terceira visão, a visão de relacionamento do casal, ok? O segundo momento é, eu tenho uma visão de sexualidade, ele tem uma visão de sexualidade. Juntos criamos uma terceira visão de sexualidade. Isso é que traz a liberdade, isso é que traz a variedade. Então, por exemplo, nós costumamos estar sempre presos de caixinhas, de crenças, né? Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, dentro de um relacionamento de casal, é importante que vocês saiam dessas crenças e estabeleçam qual é a visão de relacionamento e de sexualidade do casal. Entende o que eu quero dizer? Ótimo. Então, isso é muito importante. E é aqui que as coisas começam a esbarrar, gente. Por quê? Porque existem crenças, existem padrões inconscientes. Então, muitas mulheres que já foram traídas e começam a ter repetições de traições. Mulheres que sofreram abuso na infância, ou mulheres que sofreram abuso verbal, emocional ainda na fase adulta. Tudo isso interfere na minha visão de relacionamento. Os relacionamentos dos meus pais, a visão que eu tenho de relacionamento de casal deles interfere na minha agora. Quando eu era criança, eu via adultos tendo relações sexuais e não entendia o que era aquilo. Inconscientemente isso está aqui gravado dentro de mim,
entende? Eu ouvia pessoas falarem sobre sexo e eu acho que isso é sujo. Então tudo isso vem pra mim de uma visão de sexualidade e isso acaba com o relacionamento de casal. E é nesse momento, quando um homem ou uma mulher não se vê com liberdade nem com variedade, e aí o que ele encontra nisso? Um solo fértil aonde? Na grama do vizinho, tá? Estou nessa fase. Esse é o grande, eu digo, legado das essências, né? Depois que elas aprendem, passam por tudo isso, elas começam a transbordar. E o que é esse transbordar? Elas fizeram tão bem para elas que elas começam a dividir esse conhecimento, querem falar para todo mundo que, olha, cara, não precisa sofrer desse jeito, não precisa passar por isso não, sabe? Tem um outro jeito da gente viver isso. O que é preciso? Que a gente, muitas vezes num relacionamento, a gente tem uma intimidade, né, dos nossos corpos, mas a gente não tem uma intimidade fora da cama de dizer para aquela pessoa o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, entende? Conheço casais casados há muito tempo que não tem essa intimidade. E aí o que acontece? O que é sagrado eu faço com a minha mulher, o que é profano eu tenho que fazer fora, porque eu não tenho espaço seguro para falar sobre isso com ela, porque senão ela vai achar que eu tô traindo, vai achar que isso, que aquilo, mas isso vai ser um papo para nossa próxima live. Então só para vocês entenderem que vai chegar momentos que até aqui, a nível consciente, a gente consegue trabalhar de boa. E tem muito mais coisas pra gente aprofundar. Mas quando a gente entra no nível inconsciente, aí a gente precisa ir para um nível muito mais profundo, no nível fechado, no nível onde a gente também esteja no espaço seguro para falar sobre a tua história, né? Sobre como foi para você viver tudo isso, entende? E é isso que eu faço dentro do método. Exatamente isso. Te pegar pela mão e falar, cara, a gente vai viver essa jornada juntos, a gente vai passar por essa dor junto e vai entender exatamente o que te trava, tá? Então, digam pra mim aqui uma palavra, o que ficou pra vocês? O que vocês levam de tudo que a gente falou? De tudo que a gente compartilhou até aqui? Acendeu uma luz no fim do túnel. Gente, isso é o que eu mais escuto. Antes de estar aqui com vocês, eu tinha acabado de sair de um atendimento. E no primeiro encontro, né, ela me dizia, Paula, eu não sei mais o que fazer. Eu não vejo mais luz no final do túnel. E hoje, na nossa quarta sessão, ela falou, agora o poder é meu e agora eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Gente, isso é maravilhoso, é lindo demais. É minha gratidão mesmo. Acendeu uma luz. Paula é maravilhosa, purpurinada. Ai, linda! Eu nunca esqueço disso, purpurinada. Ela fazia até assim, ó, purpurinada. Você é maravilhosa, amei. Na próxima live, aceito o convite. Oba! Valeu! Marília, vou ficar lá te esperando, hein? Pra gente falar mais sobre isso. Sabedoria. Quem sabe a gente não aprofunda nisso e a gente até consiga abrir uma constelação lá no Zoom. Legal. Precisamos nos aprofundar nisso. Também acho, Mariana. Gratidão sempre, Carlinha. É isso. Sorte. Sabedoria, Simone. Isso. Gente, é esse o nosso poder feminino. Tem muita coisa pra gente falar sobre o feminino que não é falado, que é... Enfim, mas a gente vai deixar isso para um outro momento. Mas é isso que nós mulheres precisamos acender dentro de nós. A nossa essência, através da nossa sabedoria, que é o conhecimento, quando a gente aplica na nossa vida, e isso se torna o que muita gente chama de sorte e outros chamam de mágica. Tá bom? Adoro aprender sobre o universo feminino. Adorei, vamos saber disso. Gratidão, meus lindos, minhas lindas, amores e amoras. Adorei essa, amores e amoras. Um beijo no coração de vocês. Gratidão pela presença de todos. E a gente se vê. Beijo, beijo, beijo.